Vocês podem criar, eu sugiro isso às vezes quando estou tratando com professores de educação, não, de fundamental 1 e 2, que é o caso de vocês, né? Então, eu sugiro, por exemplo, estudo de casa. Como é o estudo de casa? Você diz, a criança tal estava sendo tocada, estava sofrendo abuso, porque o pai dela colocava ela no colo e ficava acariciando e tal, e tocando a parte íntima e tal, aquela coisa toda. Então, o que é que vocês sugerem que essa criança pode fazer? Aí vocês vão ouvir deles o que eles acham que deve fazer. Aí, outro estudo, a criança, toda vez que vai para a casa de fulano, diz o nome, que o homem dá brinquedos para ela, dá presentes caros para ela, mas só entrega se ela vier e deixar colocar a mão dentro da calcinha dela ou dentro da cueca dele. E aí, o que essa criança deve fazer? Deve receber o brinquedo e tal. Então, sabe, criar estudos de caso, tanto para a criança como para adolescente, funciona muito bem. Para abrir essa discussão, para abrir essa fala. Mas precisa realmente começar do educador, do professor que está aí, né, trazendo essa abordagem. E o que chegar para a gente disso tudo, e aí você vai dizer, Leite, você não conhece, eu já trabalhei em escola pública, queridos, eu já fui concursada do estado de Pernambuco, eu lidava, eu trabalhava, eu era professora, na época, lá em Petrolina, eu era professora de uma escola mais pobre de Petrolina, era numa periferia terrível, e nós tínhamos situações de abuso, onde o aluno chegava dizendo que o menino, eu ensinava 4ª série na época, hoje 5º ano, e essa menina chegava dizendo que o pai dela tinha obrigado ela a fazer isso, e falava abertamente. E eu acolhia essa menina, eu acolhia, eu abraçava, né, com todo o cuidado, porque até nisso a gente precisa ter cuidado, e hoje nem abraçar pode, né? Mas, enfim, eu preciso dizer que acolher é ter uma escuta ativa, é ter um olhar afetivo, carinhoso, amoroso, não um olhar de julgamento, sabe aquele olhar assim, tipo, será que é verdade? Se é verdade tudo que ela disse, a gente não sabe, mas que tem algum fundo de verdade aí que precisa ser investigado, a gente precisa ir atento. Vamos tomar cuidado quando formos abordar os pais eles não querem ver. Então, quando chega algo, é sempre muito traumático. Então, a gente precisa evitar, quando a gente tem certeza que algo está acontecendo, de repente aí precisa entrar em contato com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, especificamente com aquele grupo Conselho Tutelar, que vai ter uma ação mais incisiva em relação a esses casos. A gente precisa ter, antes de tudo, o cuidado para não estar expondo essa criança a ter que estar vivenciando essa situação tantas vezes, estar falando tantas vezes de uma forma, instigando, você não está mentindo, isso, aquilo, porque isso é uma forma também de humilhação para essa criança, ou para esse, principalmente adolescente. Há casos em que a pessoa há a penetração peniana e você tem que comprovar através de testes, mas tem vezes que fica a palavra da criança contra o adulto. E nem sempre a criança é ouvida. Então, a nós, educadores, a nós, professores na sala de aula, nós não temos o poder de tomar decisões em relação à tutela da criança, em relação a cuidados mais, né? A gente não tem, mas a gente precisa procurar saber sobre essa rede de apoio. Então, qual é a rede de apoio hoje que o município tem? Eu sou sincera, eu moro aqui em Santo Antônio, mas eu não conheço, eu não sei falar exatamente. Então, eu acredito que, diante da demanda, a própria Secretaria, a Secretaria de Ação Social, eu acredito isso, né, e também espero que exista essa rede de apoio, não só ao aluno, mas também ao educador. Porque quando nós somos expostos, quando o nosso aluno chega e expõe uma situação como essa, nós também somos expostos como professores. E eu falo isso como alguém que sofreu abuso na pele, literalmente, e que tive alunos que sofreram abuso.
Queridos, quando eu fazia parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu fui ameaçada. Eu fui ameaçada de morte, porque nós estávamos defendendo uma causa que nós acreditávamos. Então, não é porque um adolescente resolve viver a sexualidade dele como homossexual, que ele deve ou que ele precise sofrer abuso. Não, a gente precisa entender. Não é porque uma menina não quer viver a sexualidade dela em relação a ter relação sexual com 12, 13, 14 anos. Isso é uma decisão dela com a família dela. A gente não deve desmerecer em alguma situação onde chegue quando ele alicia e às vezes tem a permissão da família, a gente, enquanto escola, a gente precisa ter essa rede de apoio. De repente, você não tem a capacidade de fazer a leitura de um desenho, mas você deve ter na rede, você deve ter algum profissional da área emocional que com desenho. Então, é algo, por exemplo, relevante, você ter os desenhos dessas crianças em relação a desenhar a família. Eu já tive vezes de eu descobrir casos de abuso, até mesmo em consultório, por conta de um desenho, de um simples desenho, que diz tudo de você, né? E já teve oportunidade de fazer algum curso comigo que a gente faz o desenho, então eu fico assim, e é ok. E aí quando eu falo algumas coisas assim, rapaz, isso tudo é um desenho, isso tudo é um desenho. Então, assim, eu sei que vocês não fizeram curso para interpretação de desenhos, e existe uma série de coisas que está além do desenho, mas essa rede de apoio, de repente, tem condições de fazer isso. Outra coisa, terem a quem procurar quando tiver uma suspeita, procura X. Não vai tudo para o Conselho Tutelar, não, gente. Não é tudo a ferro e fogo, não é tudo. Mas a gente precisa trabalhar preventivamente. O mês de maio laranja, o maio laranja, não é para correr atrás dos prejuízos, que é o que a gente faz, e muitas vezes não faz, porque a gente não escuta, porque muitas vezes a gente não acolhe, porque a gente tem medo. Medo do que fazer com a criança. Gente, o que fazer com a criança quando chega e diz que está sendo tocada, o que fazer? O que fazer? Escuta essa criança,